descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço é o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar aonde você pode encontrar a paz, aonde você pode encontrar o amor. Boa noite, irmãos. Eu saúdo todos na paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus que orienta o povo como adorar o seu Deus. Então convido você a abrir a sua Bíblia para a leitura que está no Salmo 119. Salmo 119, do verso 97 ao 104. Texto sugerido pelo nosso cancioneiro litúrgico para esse momento do ano. Vamos colocar em pé? Eu vou ler o verso 97, os irmãos leiam 98 e assim a gente segue até o 104. Aleluia, tá? Deus é bom. Amém. Se tem alguém sem Bíblia aí, convide esse irmão para ler com você. Seja abençoador. Salmo 119, verso 97 diz assim: Olha aqui, ó. Bem em frente. Tem jeito, viu? Dá para ser, Cris?
Amém. Então vamos ler aqui. Salmo 119, verso 97. Vamos lá, irmão, diz assim: quando amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Seus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles teus tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que teus olhos. De todo o mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me apartes dos teus juízos, porque tu me ensinas. Bondosas são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho da falsidade. Amém. Poderoso.
Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por mais um dia, Senhor, que estamos aqui na Tua presença. Abençoa, Pai, todos os irmãos presentes, ó Pai, abençoa todas as crianças e todos os adolescentes. Te peço, Pai, que abençoe aqueles que não puderam comparecer aqui hoje, Pai, porque o Senhor sabe o motivo, Pai. Abençoa, Senhor, o pastor que irá dar a palavra. Eu te peço, Senhor, que sempre esteja abençoando a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 3. Marcos, capítulo 3. Dificilmente, ou quase nunca, não tenho lembrança de que eu tenha ficado nervoso para pregar, meditar na palavra de Deus. Mas para vir aqui hoje fiquei um pouco ansioso, um pouco nervoso, porque hoje é uma noite bem especial, né? Hoje nós vamos investir os irmãos e irmãs que foram reeleitos, e hoje nós vamos ordenar irmãos que foram também escolhidos para o diaconato e para o presbiterato. Eu fiquei pensando, puxa, quase nunca, ou não tenho lembrança de ter falado aqui nessa igreja, sobre liderança espiritual. A gente fala sobre tantas coisas, né? Então hoje, líder, você que está aqui, eleito ou não eleito, disponibilidade, diácono, diaconisa, membro do louvor, você que apaga a luz, você que coordena o computador, eu quero falar um pouquinho com você hoje, né? Essa parêntese é para você hoje. Eu me lembro quando fui ser ordenado no presbitério, eles chamam o cara, senta numa cadeirinha assim na frente, bem perto do púlpito, e a palavra direcionada para nós. Eu não vou pedir para vocês sentarem aqui na frente, mas eu quero falar com vocês hoje a respeito desse tema tão importante, a liderança espiritual. Vamos ler aqui, Marcos 3, 13. A escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. E diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, quem foi que o traiu. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque ela nos cura, ela nos desafia, ela nos corrige. E nós que somos tão pequenininhos, ó Pai, e às vezes até, ó Pai, petulantes diante da tua palavra. Por isso nos perdoa, Senhor, perdoa o nosso pecado, perdoa se temos recalcitrado contra a tua lei, contra o teu evangelho. Oh Pai, abre o nosso coração, para que essa palavra entre em nós e produza vida, Senhor, e que essa vida possa, ó Deus, superabundar na direção dos outros que estão ao nosso redor, e outros possam ser abençoados pela tua palavra agindo em nós. Ó Pai, tira da nossa mente a preocupação com as coisas de amanhã, com as coisas do daqui a pouco. Que o teu Espírito nos faça cativos pela tua presença, que nada venha roubar, ó Pai, esse momento de preciosidade, de crescimento diante da tua palavra. Em nome de Jesus, fala o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a eclesiologia, esse ramo da igreja, da teologia que estuda a vida da igreja, entra num consenso hoje para dizer o seguinte: que a igreja enfrenta uma crise que se desdobra em duas frentes diferentes. A primeira frente dessa crise é a crise de identidade. O que é a igreja? Para que a igreja existe no século XXI? Qual é a nossa identidade? E nós precisamos saber o que é a igreja, qual é a nossa identidade, quem nós somos afinal de contas, porque isso vai, meus irmãos, delimitar, nortear o jeito que nós vamos nos organizar, o jeito que nós vamos gastar o nosso dinheiro, o jeito que nós vamos ver o nosso ministério, o jeito que nós vamos exercer a nossa liderança, o jeito que nós vamos adorar, o jeito que nós vamos nos posicionar diante da palavra, o jeito que nós vamos nos posicionar na sociedade. Nós
nós precisamos então entender quem somos nós. E diga-se de passagem, a igreja é a comunidade de discípulos de Jesus em missão no mundo. Muito simples essa definição. Quem somos nós? Comunidade de discípulos, que adora e faz missão. Edifica os de dentro, busca os de fora. Ensina os de dentro, busca os de fora. Simples assim. Nós somos esse povo que se move para fora para alcançar outros. Nós somos esse povo que, movidos pelo poder do Espírito Santo, vai na direção do perdido para ser boca de Deus, abraço de Deus, sorriso de Deus, voz de Deus, tocha acesa na mão de Deus para iluminar aqueles que estão nas trevas, para ajudar o perdido, o prostrado, orar, libertar. Enfim, somos essa comunidade, gente que aceitou o desafio do discipulado e que agora se move. Precisamos definir isso. Segunda frente dessa crise é a crise de relevância. Ora, quem não sabe quem é, não sabe a que veio. Eu lembro na adolescência, 16, 15 anos, quando a mãe dizia assim: vocês precisam tomar juízo, menino, vocês precisam saber o que é da vida. Lembra quando a mãe falava isso? Ou não falou para você? É quando a gente estava muito folgado assim, né? Não queria ajudar em nada, fazer nada, contribuir com nada, só queria namorar e chegar de madrugada em casa. Toma juízo, você precisa tomar tento na vida. Essa palavra tento, né? Fala, meu Deus, o que minha mãe está falando, né? Assim, Maria? Quem não sabe o que é, qual a sua identidade, não sabe se portar. E a igreja então precisa saber, meu irmão, qual é a sua relevância, precisa se descobrir para entender qual é o seu papel, qual é a sua relevância. A igreja hoje, muitas vezes, é considerada uma instituição que não se contextualizou, uma instituição que está oferecendo respostas para perguntas que ninguém mais está fazendo. Um povo que parou no tempo e no espaço, não contextualizou a sua mensagem, não contextualizou a sua liturgia, não contextualizou a sua identidade missional, não se preparou, não se atualizou e continua com o mesmo discurso de 50, 70, 80, 90 anos atrás. E ninguém mais faz as mesmas perguntas de 90, 70, 80 de um ano atrás. As nossas crises de hoje não são mais as mesmas de 2, 3 anos atrás. Então nós precisamos ter identidade e precisamos saber quem nós somos para nos posicionar de forma relevante, oferecendo respostas relevantes, tendo uma voz que venha de encontro às necessidades do hoje, do agora, a partir do Evangelho. Mas a coisa fica mais interessante quando você lê mais um pouco, e a eclesiologia vai dizer o seguinte: essa crise de identidade, essa crise de relevância reflete uma única coisa, a crise da liderança. Olha que coisa interessante. E aí você tem que olhar para a palavra de Deus e perceba uma coisa: toda vez que o povo de Israel tinha um líder abençoado, um líder temente a Deus, um líder que se baseava na palavra, o que acontecia com Israel, irmãos? Caminhava, progredia, marchava, ia, anunciava a glória. Toda vez que um líder assumiu o trono, um rei, um profeta, uma rainha, e os preceitos de Deus eram abandonados, e a aliança era abandonada, o que aconteceu com Israel, irmãos? Cativeiro, derrocada, ladeira abaixo. Isso não é novo. A crise da igreja reflete a crise da liderança. Há uma frase muito interessante do pastor Hernandes Dias Lopes no livrinho Revitalizando a Igreja, diz o seguinte: muitos líderes estão em crise, crise vocacional, crise familiar, crise teológica, crise espiritual. Quando os líderes estão em crise, a igreja também fica em crise. A igreja reflete os seus líderes. Não existem líderes neutros. Eles são uma bênção para o crescimento da igreja, ou o entrave para o crescimento da igreja. Então, irmãos, a pergunta que nós temos que nos fazer: você é meu presbítero, meu diácono, professor de escola bíblica dominical, irmãos do Sol de Glória, a pergunta é a seguinte: que tipo de líder eu sou? Que tipo de líder você é? Ou que tipo de líder você vai ser, você que vai ser ordenado hoje? Que tipo de contribuição nós vamos dar para o crescimento ou não das pessoas que estão sentadas aqui ao nosso redor? Porque ao fim das contas não é sobre você, é sobre a comunidade, é sobre o reino, é sobre um corpo, não é algo individual, mas o nosso ministério tem que servir para o crescimento dessas pessoas que votaram em nós, que acreditaram em nós. Nós glorificamos a Deus quando exercemos essa liderança para o crescimento do outro. Então a pergunta é: que tipo de líder nós vamos ser? E aí quero olhar esse texto com você e aprender algumas coisas, 3 coisas importantes. O que está acontecendo aqui no texto?
Ninguém faz missão sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Nem Jesus fez a missão sozinho. Jesus está iniciando o seu ministério. No Evangelho de Marcos tudo é muito rápido. Uma cena passa para outra de forma muito rápida. E aí Jesus faz alguns milagres, fala alguma coisinha inicial ali, e ele parte então já para a escolha dos 12. E aqui o texto é exatamente esse momento onde ele ora e agora ele confirma aquele grupo que seria chamado o colégio apostólico, os 12 que saíram mais próximos. Vamos lembrar que Jesus tinha 70, tinha 120, tinha muitos discípulos, muitas discípulas, mas aqui é o grupo que caminhou de forma mais próxima. São aqueles amigos que choraram com ele, que correram para não apanhar junto com ele, que estavam lá quando ele chorou por causa do amigo morto, que estavam lá quando ele multiplicou pão, vinho, é aqueles que choravam no ombro dele, comiam na mesa dele. E aí então Jesus vai aqui escolher esses 12, essa liderança da sua igreja. Primeira coisa, irmãos, que esse texto aqui mostra para mim e para você, onde Jesus escolhe a sua liderança. Líder, tenha consciência do seu chamado. Primeira coisa que nós vamos resgatar hoje. Nós vivemos um tempo de falta de consciência total. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não se entendem, não conseguem se ler, se entender. Você, líder, precisa ter consciência plena, absoluta do seu chamado, da sua vocação. O líder precisa saber que é Jesus quem o escolheu soberanamente. Você não é líder por ser líder, você não se apresenta por se apresentar. É Deus quem vocaciona, quem chama, quem seduz o coração, quem nos atrai, quem nos prepara, quem nos move. É o nosso chamado tem origem sobrenatural em Deus, é obra soberana de Deus. Tenha consciência do seu chamado, porque sem consciência do chamado você vai ser um líder que vai derrapar para todo lado. Você vai ser um líder que vai desistir diante de toda e qualquer dificuldade. Você vai ser um líder que vai remar contra o que o próprio Deus vai fazer. Você vai ser um líder desencontrado, desachado, desmotivado. Tenha consciência do seu chamado. Interessante, irmãos, quando nós olhamos para esse mesmo texto no Evangelho correlato, Lucas 6, de 12 a 13, Lucas vai falar um negócio interessantíssimo que os outros evangelhos não falam, que Jesus se retirou para orar, passou a noite inteira orando, e depois de orar, consultar o Pai, escolheu soberanamente a sua liderança, os seus 12, os seus companheiros, aqueles que caminhariam com ele. Ou seja, meu irmão, aqui é uma coisa muito importante para nós aprendermos. Aprendemos aqui que Jesus não escolheu os apóstolos, senão depois de consultar a vontade do Pai. O que está em jogo aqui, meus irmãos, é o que o Pai quer, é o Pai que chama, é o Pai que vocaciona, é o Pai que sustenta. Na prática, líder, isso significa que nós só vamos ser bênção se nós entendermos que nós somos escolhidos soberanamente por Deus, e nós vamos fazer o nosso ministério submissos à soberania desse Deus. Quando nós pensamos e entendemos o ministério, não a partir da vontade soberana de Deus, mas a partir da nossa vontade, esse ministério se torna um desastre. Nós somos cheios de manhas, de manias, de idiosincrasias, e a única forma de nós não colocarmos isso no ministério, e o ministério tem o nosso jeitão, a nossa cara, e só a nossa cara, e só o nosso jeitão, é entendermos e nos dobrarmos diante da soberania desse Deus que nos chamou. É entender, irmãos, que em última instância não se trata do que eu quero, mas do que Deus quer. Não se trata da minha vontade, mas da vontade de Deus para a minha vida, para a minha comunidade, para a minha família. Não se trata de onde eu quero levar a comunidade, mas de onde Deus quer que eu leve a comunidade. Não se trata de fazer o que eu acho que é o melhor, mas de buscar em Deus, segundo a soberania de Deus, o que Deus quer que eu faça de melhor. Tenha consciência do seu chamado. O seu chamado ser uma bênção, você vai ter que exercer ele na total submissão da soberania de Deus. Porque isso impede a gente de ser líder tirânico. Isso nos impede de sermos líderes ditadores. Isso nos impede de sermos líderes impositores. Isso nos impede de sermos líderes caprichosos, cheios de bel prazer ou não, porque isso nos faz temerosos diante da vontade de Deus. Isso nos faz cheios de temor e tremor, buscando de Deus o que Deus quer. E a nossa oração vai ser: Senhor, não me deixe jamais dar um passo sem entender a tua vontade, sem me dobrar diante da tua soberania, sem buscar a orientação do teu Espírito. Nós vamos ser uma bênção ou uma maldição.
depende de como nós vamos exercer essa liderança, submissos a essa soberania ou recalcitrando contra essa soberania. Jesus escolheu a sua liderança segundo a sua vontade. Eu acho lindo aqui no texto de Marcos 3,13, quando ele diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Veja, Jesus não faz uma pesquisa de campo, ele não sai fazendo uma enquete lá, quem vota em Pedro, quem não vota em Pedro, quem acha que Simão está preparado ou não, quem acha que André, opa, perdeu. Jesus não põe critérios humanistas, critérios religiosos, ele chama quem está no seu coração, segundo a sua vontade, segundo a sintonia com o Pai. E aqui há algo interessante de ser acrescentado nesse primeiro tópico: o nosso chamado tem uma razão de ser, irmão. Deus sempre nos chama com um propósito, com uma finalidade. O seu ministério não vai ser bênção se ministério for ocupar um cargo. Ministério não é cargo, ministério é vida, é ação, é Deus trabalhando através de nós de forma prática, de forma, meus irmãos, que nós nos doemos. Porque olha qual era a missão desses camaradas. Verso 14. Olha na sua Bíblia, por favor. Só coisa fácil. Então designou 12 para estarem com ele. Aleluia. Quem não quer estar com Jesus? Se alguém não quer estar com Jesus, pode levantar a mão. Acho que todo mundo quer. Maravilha, mas olha o que diz o versículo: para estar com ele, para os enviar a pregar. Puxa, mas olha mais o verso 15. E aí exercer o que, irmãos? A autoridade de expelir Ai. Espera aí. Deus chama para quê, pastor? Ô irmão, todo chamado tem uma finalidade de ser. O seu chamado em Cristo Jesus tem uma finalidade de ser. Jovem, você está sentado aqui porque Deus tem uma finalidade para a sua vida. Irmão, você está sentado aqui porque Deus tem finalidade para a sua vida. Deus te chamou, tirou das trevas, colocou na maravilhosa luz, a fim de você anunciar as virtudes daquele que fez esse movimento. Sai das trevas, vem para a luz. Nós vamos subir pela graça para praticarmos as boas obras que está preparada desde antes da fundação do mundo. Deus não te chamou para ministério espanador de pó. Qual é o seu ministério dele? Não sei não, mas espanador de pó. Senta lá no banco, tira o pó, né? O banco tem um formato das costas do caboclo assim, manja. Tá ligado? O cara só ali naquela. Deus não chamou você para ser igreja, é o ponto de ônibus que vai para o céu. Você fica sentadinho, cochilando no topo até eu voltar para você ir para o céu. Não, irmãos, o nosso chamado é dinâmico. Enquanto o mestre da obra não vem, nós mantemos azeite para que a lâmpada não se apague. Enquanto o mestre não vem, nós somos luz que é colocada no mais alto para iluminar toda a casa. Enquanto o mestre não vem, nós somos sal que vai salgando, vai dando sabor, vai dando tempero, vai combatendo a podridão. Nós somos profetas, somos homens de Deus, mulheres de Deus, para anunciar, denunciar, falar em nome de Deus, falar com Deus. Oh, coisa maravilhosa. Eu sempre olho a palavra de Deus e eu me surpreendo ver como Deus sempre tem utilidade para aquele que Ele chama. Nunca chamou em vão. Deus não chamou Moisés e disse assim: olha, você é o bonito do palácio, então eu vou chamar você. Não, chamou Moisés, você vai, mas você vai tirar o povo lá, tá? O povo duro, mas você vai tirar de lá. Deus não chamou Neemias e falou: vai dar um rolê lá em Jerusalém e ver como é que está lá. Deus chamou e falou: você vai construir o muro, porque o muro está no chão. Alguém tem que ir, eu estou chamando você. Deus não chamou Davi e falou: vai lá que você é um jovem tão bonito, vai lá e manda uns beijos para Golias, ver se ele acalma o coração. Você vai lá e guerreia lá, e vai lá e faz no mesmo nome. Deus não chamou Pedro, Deus não chamou Paulo. Diz assim: Paulo, você é um cara tão bonito, tão inteligente. Jesus disse assim: olha, quando Paulo, Deus, Jesus Cristo, melhor dizendo, está falando com Ananias a respeito do chamado de Paulo, você lembra que Deus fala para Ananias? Ele fala assim: ó, vai vir um cara aí que chama Saulo e tal, vou mandar ele aqui. E Ananias gagueira e fala: Saulo? Ou seja, assim, né? Deus me livrar, Saulo não. E aí o texto diz assim: ó, o senhor não sabe que ele é esse que está matando o povo aí, tal. Ele reclama com Deus. O Ananias está com medo, eu ficaria com medo também. E aí Deus fala uma coisa fantástica, fala assim: olha, é o mesmo, é Saulo mesmo, é Saulo mesmo, o matador, aquele que odeia, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa ele sofrer pelo meu nome, sofrer pelo evangelho, ser humilhado para a glória do meu filho Jesus. Olha a finalidade do chamado homem, gente. Que coisa maravilhosa.
Que coisa extraordinária. Deus chama você, líder, com uma finalidade. Você precisa ser o poder de Deus na vida de quem precisa do poder de Deus. Deus chamou você para ter uma palavra boa para quem está na angústia da alma. Deus chamou você para dar um abraço curador. Deus chamou você para sorrir através de você para a vida de outros que são atribulados. Deus chamou você para ser sinal vivo do poder do Espírito Santo operando, irmãos. Olha, aleluia por isso. Tenha consciência do seu chamado. Então, irmão, gasolina no tanque, hein? Gasolina no tanque. A tragédia da igreja hoje é que a liderança ficou ocupar cargo. O Deus chamado não ocupa cargo. Deixa eu contar um segredo para você. Conheci pessoas extraordinárias ao longo da caminhada de fé, que não é muita coisa, 20 e poucos anos. Tem gente que tem o dobro disso. O Paulo tem quase o triplo. Eu conheci pessoas que ganharam muito mais alma para Jesus do que eu ganhei já nesses 11 anos do ministério, e que não tinham um cargo sequer na igreja. Gente analfabeta, que falava assim: nós fomos, nós fiquemos, nós vamos, nós voltemos. Você conhece gente assim? Gente simples, que passa café naquele coador de pano, sabe, povo assim. Eu entrava na casa, o povo não tinha nem fogo na casa era só as paredes, um telhadinho de telha de barro por cima, assim. Gente que ganhava alma para Jesus de rodo. Tenha consciência do teu chamado. O que você quer fazer com esse chamado? Daqui a pouco nós vamos estar consagrando aqui o Rodrigo, o Robson, investindo aqui a Zelida, a Fernandinha, a Zelida, o Marco já está eleito, a Beth, Helena, eu, Paulo, o pessoal só deu glória. O que você quer fazer com o teu chamado? Gente, vocês estão me ouvindo aqui, jovens, o que vocês vão fazer com o teu chamado? Vocês têm que guardar onde está guardado, onde está exercendo esse chamado. Para terminar, vamos lá. Opa, está aqui a palavra. Então, usa-me, Senhor. Quer ter sucesso no ministério? Essa é a resposta. Então, usa-me, Senhor. A resposta não é: Senhor, não tem tempo. Pare de ser mentiroso diante de Deus. Senhor, estou cansado. Pare de correr tempo atrás daqui que está cansando demais. Senhor, não tem dinheiro. Deus não está perguntando se você tem dinheiro. Senhor, não sei falar. Deus não está perguntando se você sabe falar. Aliás, irmão, pensa numa resposta que você quer dar para Deus. Já deram na tua frente. Você chegou atrasado. Não sei falar. Jeremias já falou isso. Não, Jeremias falou que eu era menino. Eu sou menino demais. Deus, não sei não. Eu gosto de soltar pipa, chama outro. Aí Deus fala assim: não, Jeremias, é você, vai lá. Deus chama Isaías. Sabe o que Isaías fala? Eu falo palavrão. Ó, eu estou com a boca suja, não posso ir lá. Deus fala: então vai lá onde toca a boca dele, limpa a boca desse homem, vai lá falar a benção para os outros agora. Esquece essas besteiras que você está falando. Ô irmão, Deus chama Moisés. O que Moisés fala, Cris? Não, fica mais na minha parte. Eu tive o diácono Gado. Como que a gente. Olha, perdão, tanta coisa que a gente piada e fez com aquele diácono Gado. Meu Deus do céu. Deus fala para ele: você não vai falar? Você só tem que ir, quem vai falar é o seu irmão. Toma vergonha na cara e vai lá e fala, filho. Leva lá a vara, faz um milagre. Pensa uma resposta aí. Deus já o pôs outro na tua frente para falar. O que Deus quer ouvir de você, então, usa-me. Ó, a gente viu um exemplo disso aqui hoje, né? Irmão, vamos tocar o hino aqui, vai ser na caneca hoje, vai ser no gogó. Aí foi lá, ó, usa-me, Senhor, foi lá, né, Paulo, você viu? Aí sentou lá, falou: não é essa nota, plim, plim, pom, plim, plim, saiu. Usa-me. Opa, volta tudo aí. Tá. Segunda coisa, Deus escolhe propositadamente. Jesus não apenas escolhe soberanamente, mas também propositadamente. Olha na sua Bíblia o verso 14. Há uma expressão aí, irmãos, linda. Se você fizer isso aqui, tudo é sucesso na sua vida. Tudo vai depender disso. Designou 12 para estarem com Ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor da obra é mais importante do que a obra. Estar perto do Mestre é mais importante do que ter um cargo. Estar com o Senhor Jesus, estar na presença do Senhor Jesus, é o teu desafio com a maior responsabilidade. Porque antes do cargo, Deus te chamou para uma vida com Ele.
A nossa vida com o Senhor precede o trabalho para o Senhor. O que nós fazemos não interessa tanto a Deus do que quem nós somos. Deus está muito mais preocupado, líder, com quem nós somos do que com aquilo que nós queremos fazer em nome do Senhor, porque a obra não depende de mim, não depende de você. Deus está preocupado com se nós realmente, de fato e de verdade, estamos com Ele, porque se nós não estivermos com Ele, tudo que nós fizermos na igreja vai ser um desastre. Chamou para estar junto dele. Quando nós oramos, 1 Timóteo, anota aí, depois você lê em casa, 1 Timóteo capítulo 3, Paulo vai elencar 14 preceitos ou checkpoints, né? Para que uma pessoa fosse presbítero ou diácono na igreja. Surpreendentemente, dessas 14 especificações, desses 14 preceitos, só um está ligado ao trabalho, só um, a atividade, trabalho. Todos os outros 13, olha que coisa impressionante, estão ligados ao caráter, à vida, ao coração, ao andar com Deus, ao coração tratado com Deus, à vida com Deus que tem amizade, a vida com Deus marcada por intimidade. Ou seja, Deus não chama a gente porque a gente é bonito, porque a gente tem talento. Deus não chama porque a gente tem riqueza ou pobreza, é alto ou baixo. Deus chama, e o segredo é andar perto do mestre. Esse é o sucesso da coisa. Porque, meu irmão, como que você vai tratar o coração do outro se você não está perto do mestre e tratar o seu coração primeiro? Como nós vamos ser bálsamo na vida do outro se nós não estivermos perto do mestre para ele curar as nossas feridas primeiro? Como nós vamos ser luz se a luz do mestre não brilha em nós primeiro? Então Jesus arruma a ordem das coisas. Antes do ministério vem o andar com Cristo. Antes do fazer vem o render-se. Antes do planejamento, antes das boas ideias, já diz o ditado, boas intenções, o inferno está cheio. Antes das boas intenções vem a amizade com Deus, vem o coração sarado, vem o coração contrito, vem a vida santificada, vem a vida de oração, vem a vida de consagração, vem a vida de busca, vem a vida de entrega, vem a vida de um crente. Deus não quer líder, Deus quer corações tratados. Vou usar o exemplo de Moisés de novo. Quantos anos Moisés foi preparado por Deus para guiar o povo lá? Quem lembra? Quantos? Quem falou 40? Você, Rosana? 40? Errou. Quantos anos Deus preparou Moisés? Agora você fica com medo, né? Eu falei, 40 no palácio e 40 explica direito. 40 do primeiro tempo, 40 do segundo tempo. Pensa um trem desse. 40 anos, irmãos, o homem estudou. O Egito, até hoje, aliás, as pessoas não conseguem entender como que eles construíram aquelas pirâmides. Como plantavam no deserto. Tem as teorias malucas aí, não convém. Mas desde aquela época sempre foi, e talvez vai ser até o fim, uma civilização avançadíssima. Estudavam os astros, tinham já armas de ferro fundido. Israel lutava de estilingue, eles já tinham cavalos de guerra, bigas puxadas por cavalo, lança com ponta de bronze fundido. O povo de Israel não sabia nem o que era bronze, estava andando com arco e flechas, pior que índio, tacava pedra. O Egito já estava. Moisés é criado como filho da princesa, ele tem todo o acesso a isso. 40 anos no palácio, 40 anos, comendo, bebendo, estudando astrologia, estudando aquela medicina, estudando aqueles astros, estudando aquela ciência, aquelas coisas todas. 40 anos, ô irmão, 40 anos de faculdade, hein? Puxa vida! E quando ele sai, o que Deus fala para ele? Você não sabe nada, mais 40 anos. Ih, para nós. E aí vai pro deserto, vai aprender a comer poeira, tomar vento na cara, tempestade de areia, chuva de granizo, correr atrás dos bichos no barranco, ir para lá, ir para cá, e vai, porque aqueles bichos simbolizavam o povo, né? Ovelha que cai, ovelha que machuca, ovelha que afunda no barro. Moisés tinha que aprender a buscar as ovelhas desgarradas. Depois de 80 anos, Deus vai lá e fala, agora você vai lá e faz. Irmãos, como Deus trata o coração do líder antes de usar o líder? Já pensou? Paulo, quando a gente vê a conversão de Paulo, é que a gente não sabe ligar os pontos na cabeça, porque a gente não lê Bíblia de estudo. Então está começando, ó, tem que pegar essa Bíblia fininha aí, ó. Quando a dona mãe de Josina, fugiu o nome agora, dona Josina fez culto do bebê na sua casa, joga essa Bíblia fora, irmão. Você tem que ter um tijolo assim, ó. Bíblia de estudo, viu, crente? Tem que estudar a Bíblia.
você entender as coisas. Quando você lê Paulo no caminho de Damasco, lá em Atos, aí você vira já 2, 3 capítulos, já vê Paulo pregando. Dá a impressão assim que ele se converteu, foi na casa de Ananias, já saiu pregando o evangelho, não é assim? Sabia que entre a conversão de Paulo, a ida dele a Jerusalém e a continuidade do ministério dele demora 10 anos? Sabia disso? Ele se converte, vai lá para Jerusalém, não encontra ninguém, porque ninguém quer ficar lá para ver o homem. Ele vê, acho que fala Tiago só, né? Os líderes, todo mundo se esconde, arruma uma coisa para fazer. Ninguém quer encontrar o Paulo lá. Paulo volta para a sua região de origem e fica 10 anos. 10 anos. Curso preparatório, 10 anos. Ruminando toda a sua teologia helênica, toda a sua filosofia helênica, toda a sua filosofia hebraica. Era um mestre do hebraico, da filosofia, foi criado no pé de Gamaliel, era um fariseu. 10 anos. Será que Paulo estava preparado, Paulo? Paulo falava grego, hebraico, era filósofo. Quando a gente lê as cartas de Paulo, Paulo usa a retórica da filosofia grega melhor do que os filósofos. O homem era uma máquina de pensar. Se tem alguém que eu nunca discutiria, esse alguém era Paulo. Eu pedia perdão antes de falar qualquer coisa. Você está certo, perdão por tentar discutir com você. O homem era inteligentíssimo. 10 anos de molho, irmão. Deus falando, você não está pronto, você não sabe nada. Você esquece do que você sabe, você não é ninguém. É a glória de Cristo. Líder, vida com Deus precede o ministério. Sem Deus, tudo que a gente faz é vã pretensão, sem buscar em Deus, sem se preparar, sem se consagrar, a gente não ouve Deus. Nós tornamos cascudos, carrancudos, intriguentos, briguentos, displicentes, morosos, procrastinadores. Vida com Deus. Por último, Jesus supre aqueles que são chamados. E aqui talvez está uma coisa assim deliciosa nesse texto para a gente pensar. Essa lista que Jesus chama aqui é uma farra, é uma maravilha. Eu e você, talvez, com uma prancheta na mão, Jesus fala assim, né? Ô, Helena, senta ali. Bismarck, senta ali, uma prancheta na mão de cada um. E vocês vão fazer a entrevista com os candidatos aqui. Manda vir Pedro. Quem é Pedro? Pedro é um homem destemperadíssimo. Eu não queria nem para ser meu vizinho. Pedro é um homem que diz as coisas mais lindas para Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha, que lindo, que maravilhoso. Olha, eu vou morrer com o Senhor, onde quer que o Senhor vá. O Senhor é fenomenal, o Senhor é tudo na minha vida. Jesus fala assim, para de ser safado, cara, porque hoje ainda, antes do galo cantar 3 vezes, você já mudou toda essa conversa. Ele fala que Jesus está mentindo. Ele fala assim, não, Senhor, os outros podem te abandonar, eu jamais morrerei contigo. O que Pedro está dizendo em última instância? Jesus, você está equivocado, eu acho que não é isso. Não, eu traí o Senhor. Pedro é um cara violento, irmãos. Ele bate, ele grita, ele tem, sabe, você tem um cunhado que tudo ele quer ganhar no grito? Quem viu, pede perdão para Deus. Ai, Deus. Sabe aquele parente que você sabe quando ele chega para ceia do filhão, você sabe que vai ter confusão na mesa do Natal? Que ou ele ganha a discussão ou ele ganha a discussão. Pedro é esse tipo de gente, irmão. O cara não sabe perder, não sabe se repreender, está sempre certo, está sempre de andar, está sempre mais que os outros. Só que é inconstante, hora quer morrer, hora quer fugir, hora chora, hora é alegre. Ô cara destemperado. Pedro, passa ou não passa, querido? Reprovado, fim da fila. Tiago e João, agora a coisa muda de figura, né? Afinal de contas, 2 irmãos, 2 pensam melhor que um. Só que o texto da Bíblia diz aqui que os caras, meus irmãos, eram Boanerges, filhos do trovão. Ou seja, gente que bateu, levou, gente que leva desaforo para casa, é gente do pavio gordo. Peraí, 2 pavio gordo, já tem Pedro, põe mais 2 na turma ainda. É gente sem noção, a ponto de chegar para Jesus, mandar a mãe deles, porque os cabras eram tão safados que manda a mãe deles e convencer Jesus. E a mãe deles chega lá para Jesus e fala, Jesus, está ocupado demais? 2 dedos de prótese, sabe o que é? Os meus filhos são bons demais, então eu quero pedir um favor pequenininho para você, coisa boba. Quando você chegar na glória, você põe uma à direita e outra à esquerda. Combinado? Lembra que eles mandam a mãe pedir isso para Jesus? Gente que não se enxerga, gente que acha mais que os outros, que pode mais que os outros, gente que quer passar por cima de todo mundo. Aprova ou reprova na lista, Maria? Reprova, fim da fila, sai fora. Deus, Jesus chama André. Você viu André pregando na Bíblia? Não. Sabe
Sabe aquele camarada? Se tua esposa é assim, mas sabe aquela esposa que você fala, aí você fala alguma coisa, você faz assim. Seu marido é assim, você fala, não responde. Você fala assim, fala uma coisa. Ele fala. Eu acho que André é desse tipo assim, porque André, quando eu leio os evangelhos, André parece um coadjuvante, o cara é um fantasma. Não tem voz, não tem palavra, não fala, está sempre quieto, sempre calado. Cadê André, gente? Não prega, não fala, não expulsa demônio. Oh meu Deus, mas André é aquele que naquele momento dos 5 pães e 2 peixinhos, é ele que chega para Jesus e fala: Jesus, dê um rolê aí e achei um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele é um camarada que leva o irmão dele, Pedro, até Cristo. Ele não sabe pregar em público, mas ele pega o irmão e fala: vamos lá, porque o cara é o Messias. Ou seja, a gente que está nos bastidores, talvez esse por não aparecer demais a gente reprovaria, mas Jesus chama ele. Continua a lista aí. Filipe, que não é o nosso Filipe, mas é o Filipe aqui da vida. Filipe é um cara incrédulo. Eu não chamaria Filipe, porque Filipe dá uma das maiores bolas fora que um ser humano poderia dar na face da história, da humanidade. Quando nós chegamos no Senhor, a gente bate nas costas dele e fala: ei, Filipe, falou besteira, hein? Irmãos, lembra o que acontece? Jesus está lá no Sinédrio, é o último sermão, Jesus rasgando a alma, Jesus está angustiado, e ele vai, aí Filipe interrompe o discurso de Jesus e fala assim, Jesus fala assim: olha, eu estou mostrando para vocês, não quero um excelente caminho, eu sou o Pai, eu sou a verdade, a vida. Aí Filipe levanta e fala: Senhor, peraí, cadê o Pai? Mostra o Pai para nós. Jesus tinha acabado de falar que ele e o Pai eram um, irmão. Não entendeu nada. Filipe não entende, ou é muito incrédulo, reprovado, vai para quinta-feira. Bartolomeu é um homem preconceituoso. Bartolomeu diz assim: ó, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode, irmão. Se fosse no politicamente correto de hoje, está preso. Onde você viu? Não pode falar assim dos nazarenos. Jesus chamou a gente preconceituosa no grupo dele. Ó, que vai montando um time na sua mente. Que grupo filé? Ó, a nata da Galileia estava nesse time. Completou o time. Mateus. Quem era Mateus? O Levi. Cobrador de impostos. O cara está envolvido em trambique. Cobra dinheiro para os romanos. É traidor. Cobra impostos altíssimos. E aí Jesus chega e chama um cobrador de impostos. Eu fico imaginando os outros vendo o caldo engrossar, né? Falar: agora Jesus vai chamar um cara mais famoso na Galileia. Só tem gente aqui que não está somando no time. Aí ele chama Mateus. Fica imaginando a decepção dos outros. Não foi dessa vez, mas da próxima ele chama um cara mais gabaritado. Então vamos lá. Ele chama Simão Zelote. Sabe quem era Simão Zelote? Simão Zelote, irmãos, fazia parte de um grupo reacionário que acreditava no derramamento de sangue. Os zelotas seriam um partido hoje assim, de mais ou menos, sei lá, extrema esquerda, que pega em arma, aliás, que tem que ser pela força da revolução. Os zelotas acreditavam nisso. Tem que cortar a cabeça dos romanos com a espada. E quando, meu irmão, Jesus é preso, alguém realmente saca da espada e corta a orelha lá do Malco, do soldado lá do Sinédrio, lembra? Os zelotes não eram gente muito boa, porque era um povo pirado, um povo que queria passar os outros a fio de espada. Jesus chama um zelote. Jesus chama Tomé, não precisa falar nada, não acredita em nada. Jesus chama Judas, não precisa falar nada. Jesus vai chamar, né? Vai chamar. E aí o que me deixa mais constrangido é que vem essa lista, né? Tem a lista. E o meu nome está lá nessa lista. Chamou eu, chamou você. E aqui, igreja, a gente entende uma coisa, que a gente precisa mudar o nosso relacionamento com os nossos líderes. Primeiro, entender que os nossos líderes são vasos de barro. Líder não é a prova de falha. O líder não é a prova de sofrimento. O líder não é acima de qualquer suspeito. Líderes são homens e mulheres chamados, mas que têm um coração frágil, tanto quanto os precisam de oração. Líderes são homens que às vezes não sabem para onde ir, precisam da sua intercessão. Líderes são pessoas que dizem: eis-me aqui, mas que às vezes choram quando sai semeando. Líderes são vasos de barro, desconstroem isso. A igreja às vezes constrói uma imagem do seu líder que cria uma projeção cruel a respeito do líder. O líder não falha. Se ele falha, ele não é líder. Mostra um líder na Bíblia que não fraquejou.
Eu falei aqui 12 para você. Os 12 pisaram na bola. Podia falar outros, né? Podia falar tantos aqui. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Elias, meu personagem bíblico preferido. O Elias é o profeta da depressão. Corre lá, não quer beber, não quer comer, não quer sair da caverna. Para Deus, tira minha vida no mar, acabou esse negócio, chega. Olhe para o seu líder com olhar de misericórdia. Dê um ombro para o seu líder. Ore pelo seu líder. Seja amigo do seu líder. Seja simpático com o seu líder. Seja empático com o seu líder. E para nós, líderes? Isso mostra para nós, líderes? Nós precisamos entender quem nós somos. Nós não temos força para fazer, não. Nós não temos força para fazer a obra. Nós lideramos no poder, na misericórdia e na graça do Espírito Santo de Deus. O líder precisa se entender. Nós temos debilidades, fraquezas, limites. E aí entra a oração de Paulo, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É nas nossas fraquezas que o Espírito age. É nas nossas limitações que Deus cria oportunidades, líder. É quando nós reconhecemos pequenos, falhos, dependentes, que o Espírito nos enche, nos toma, nos leva adiante, nos renova, nos usa, faz milagres em nós e através de nós. Por isso, líder, reconhece diante de Deus, reconhece esse servo, e servo é algo extraordinário, nada mais e nada menos, um servo frágil, pequeno, inútil, dependente, e servo, você se torna uma bênção nas mãos de Deus. Você é vaso de barro, sem o poder do Espírito Santo, a sua liderança é um fracasso, a minha liderança é um fracasso. Que tipo de líder nós vamos ser? Que tipo de relacionamento nós temos com os nossos líderes? Vamos pensar um pouco nessa palavra. E deixa eu dizer um negócio para você. Aí você ouve tudo isso assim, fala, ai, que bom que eu não sou líder. O chamado de Deus é para todos. A diferença é que o seu irmão foi separado por Deus para um ministério específico, mas você foi chamado por Deus. Tá? Mês da Reforma Protestante, lembra? Uma das doutrinas do protestantismo: sacerdócio universal de todos os santos. Você é sacerdote de Cristo Jesus, irmão. Então, amarra as calças, hein? Deus chamou com um propósito. Se enche do Espírito, vida com Deus, para ser bênção na vida dos outros. O crente foi chamado para ser bênção na vida dos outros. Vamos orar? Feche o seu.